Compre agora a sua película Ultra Resistance Military Approved para uma reforma agrária que apoia o latifundiário. E mete bala em quem diz ao contrário. Está preparado para finalmente abrir o jogo? O que foi que aconteceu com o João? Bem, isso não importa nesse momento. Ou você sabe o que aconteceu muito bem com ele, não é? Sebastião. Eu tenho todo o tempo do mundo. O que exatamente você quer saber? Bem, fiquei interessado em saber a sua história. Desde o começo. Tá, vamos lá, desde o começo. Tião, ou Agroboy, sempre foi uma criança muito feliz e que brincava com os poucos brinquedos que tinha, feitos pelo próprio pai. A rotina era praticamente a mesma todo dia. Acordar, passar a manhã inteira correndo pelo terreiro ao redor da casa, subindo em árvore, enfim, coisas de uma criança. Aqueles eram realmente dias felizes. Queria que eles pudessem voltar. Pena que tudo teve que mudar depois daquilo que aconteceu. Um dos momentos mais difíceis e marcantes da vida do Agroboy foi a morte do seu pai. Era apenas mais um dia normal como qualquer outro, quando um dos vizinhos entrou correndo em sua casa gritando por sua mãe e pedindo que ela o seguisse depressa, porque havia acontecido uma desgraça com o marido dela. Desesperada, ordenou que o menino dali não saísse e correu em busca do marido. Mas Agroboy, com medo, saiu atrás da mãe e, ao ver o corpo do pai estirado após ter sido atacado por um animal selvagem, entrou em desespero. Depois disso tudo mudou na minha vida. Minha mãe arrumou um trabalho e eu via ela todo dia se esforçando muito para colocar comida na mesa. Aos poucos, esse tanto de coisa foi fazendo ela perder o brilho dela. Você tinha quantos anos quando isso aconteceu? Eu tinha 9. E logo ali eu percebi que eu não podia deixar aquilo continuar daquela forma. Então aos 10 eu comecei a ajudar na fazenda de um conhecido. E quando eu completei 14 eu já fazia todo tipo de trabalho de peão. Então eu tava conseguindo colocar comida na minha casa. Você começou a trabalhar muito cedo, não é? Deve ser por isso que o João Vaqueiro queria tanto a sua ajuda. Ele viu quão esforçado você é. Mas eu tô curioso. Por que e quando você veio a Salvador? Eu vim pra Salvador quando eu completei 17 anos. Porque eu ouvi falar que na cidade grande tinha muito mais oportunidade de crescer. E sua mãe veio junto? Não, ela continuou lá no interior. Uma parte do dinheiro que eu consegui juntar eu usei pra comprar passagem e a outra parte eu deixei com ela. Entendi. Mas pode continuar a história. Eu consegui um trabalho até que bem rápido quando eu cheguei aqui em Salvador. Logo depois de 2 meses, eu estava trabalhando como vendedor na Eletrogado. Famosa Eletrogado. Depois de 3 meses, eu consegui finalmente juntar o dinheiro para trazer minha mãe. Passando mais 6 meses, eu estava trabalhando tão bem na Eletrogado que eu ganhei uma promoção lá e me tornei o garoto propaganda deles. Eu lembro até do meu primeiro anúncio. Foi de uma película. Lembro muito bem dessa película, viu? Inclusive, vocês me enganaram. Não funciona muito bem, não. Então, passando mais 1 ano e meio, eu consegui subir tanto na empresa que eu acabei me tornando o gerente de lá. E você sabia que era empresa de fachada? Não. Eu só fiquei sabendo das coisas que aconteceram quando tudo terminou. Você parecia uma pessoa bem honesta antes de juntar o João. Tudo que eu investiguei de você bate certinho com o que você disse. Mas como vocês dois se conheceram? Bom, quando eu me tornei o gerente, o João ele quis ir lá na empresa pra conhecer como alguém tinha se tornado gerente tão rápido, ainda mais uma pessoa tão nova. E a gente conversou, bateu um papo e depois disso ele deu uma festa de confraternização pra me parabenizar. Talvez ele tenha ido para poder te investigar. Não temos como confirmar isso, mas... temos que interrogar ele depois. Isso até que faz sentido. Até porque ele começou a fazer várias visitas lá, cada vez mais frequentes. Às vezes ele vinha 2, 3 vezes na semana. Foi até nessa época que a gente começou a se aproximar. Ele começou a me contar da vida dele, eu comecei a me contar da minha vida. E foi mais ou menos por aí que ele me contou que queria se candidatar para presidente. Só não tinha feito isso ainda porque não tinha encontrado alguém para ser o vice. Continua essa história. Certo. Até que teve um dia que... E aí, Tião?
Fala, meu patrão. Como é que você tá, meu filho? Tem um negócio pra te contar. Me diga. Você lembra daquele meu plano pra ser presidente, não lembra? Claro, você falava toda hora comigo. Então, tinha o problema do vice. Mas ontem veio a ideia. Eu encontrei meu vice. Achou? Me conte quem foi. Você, menino. Eu? Como assim, João? Veja bem, a campanha do meu governo é para o interior. E você é o maior caipira que eu conheço. Mas eu nunca mexi com política. Não tem problema. Vem cá pra te contar o que a gente vai fazer. Então ele me contou detalhadamente o plano dele. Cada detalhe do que ele iria fazer e do que eu teria que fazer. E você acabou aceitando participar, não é? No começo eu fiquei com bastante medo de aceitar, já que eu nunca tinha feito nada parecido com isso. Mas com o tempo eu acabei aceitando. Você não me parece o tipo de pessoa que cai nesses negócios fácil. Naquela época eu não suspeitava de nada. Bom, agora o resto da história eu não preciso falar, você fez parte dela. Mas eu gostaria de ouvir a história do seu ponto de vista. Caso tenha algum detalhe que você teria passado. No começo estava caminhando tudo bem. A gente gravou a nossa campanha eleitoral, resolveu todas as burocracias e tal. Tava tudo indo muito certo. Mas O João, ele começou a aparecer cada vez menos lá na empresa. Ele aparecia toda hora, mas começou a aparecer muito pouco. E quando aparecia, ele tava todo esquisito, estranho, como se tivesse algo incomodando muito ele. E quando você começou a notar esse comportamento estranho, o que você fez? Bom, eu fui até lá e questionei ele, perguntei o porquê ele tava esquisito. Ele chegou pra mim e falou que podia confiar em mim depois de tudo que a gente passou. E que ia me contar a verdadeira história dele. A história que estava por trás de tudo. Ele começou falando que o avô dele já tinha tentado ser presidente. Agora que começa a verdadeira história. A semente dos poderes da urna sagrada foi plantada em João Vaqueiro ainda na infância por seu avô. Em uma conversa que era para ser um momento simples de avô e neto de brincadeira, o avô de João lhe perguntou se o neto sabia o que era o verdadeiro poder e lhe contou que havia descoberto uma forma de ter superpoderes. Inocente, João achou que estava a falar de super-heróis, de séries e filmes, mas foi aí que seu avô lhe explicou sobre os poderes da urna sagrada, poderes esses que ele havia falhado em conseguir, mas que João com certeza conseguiria. Então, assim o João me contou o plano todo dele. Sobre essa tal urna sagrada. Só que, mesmo parecendo uma situação tão absurda, os planos dele sempre pareciam tão bons. Então, mesmo assim eu continuei seguindo ele. Eu realmente quero acreditar que você estava nessa por bons motivos, e não pelos motivos do João. Agora eu percebo que eu fui um tolo e que deveria ter saído disso. Mas, na época parecia estar tudo certo. Vou acreditar em você, Sebastião. Mas vamos continuar. O acidente do secretário. Quando aconteceu? E como? Nós percebemos que, enquanto o João me contava a história sobre a urna sagrada, tinha um funcionário de lá da empresa escutando tudo pela porta. Nós tentamos correr pra falar com ele, mas ele sumiu assim que a gente abriu a porta. E depois disso? Na tarde daquele mesmo dia, nós percebemos que nosso funcionário ele tinha postado a história no Bloodit. E uma semana depois ele acabou sofrendo um acidente de carro. Parecia que estava tudo normal, mas agora eu sei que foi o João que foi o culpado por aquele acidente. E por quanto tempo vocês ficaram nessa busca? Nós ficamos mais ou menos uns 4 meses. Você realmente não suspeitou que todo esse tempo os motivos dele não eram tão bons assim? Em nenhum momento eu suspeitei do João. Ele sempre foi uma pessoa tão boa, sempre tratou todo mundo tão bem. E os motivos dele pareciam corresponder totalmente com as coisas que eu queria também, sabe? Então, na sua visão, tava tudo certo até a hora que eu apareci. Pra falar a verdade, eu achei que você era só um doido que apareceu por causa da história que foi postada no Bloodit. E o João? Você lembra como ele reagiu? Eu lembro, ele reagiu da seguinte maneira. Nós já estamos muito perto da urna, Tião. Você ainda não me falou tudo que a gente vai ter que fazer, né? Podia ter ajudado bem mais. Já falei que alguns processos o vice não pode saber, senão não dá certo. Tá bom, não vai ser agora que a gente vai botar tudo a perder. O que precisamos fazer agora é o seguinte. Estou de olho em você, hein, João Vaqueiro.
Você mesmo. Você acha que eu vou deixar alguém como você botar as mãos na urna sagrada? Quem é você, menino? E você, menino? Eu? Cuidado com ele, viu? Ele não é quem você pensa. O que acabou de acontecer? Não sei. Você por acaso já viu ele antes? Não. Deve ser um maluco da internet. Como que ele sabia da urna? Deve ter visto no zap. Então acabou ficando por isso mesmo. Que mentiroso. Ele já me conhecia desde o caso do secretário. Sério? Pois é. Mas só pra falar a verdade, eu tava na cola dele desde antes dela drogada. Nossa, sim, você tá nessa há muito tempo. Você não faz ideia da metade das coisas que ele fez. Poxa, ele sempre parecia uma pessoa tão boa. Mas sim, vamos pular até aquele dia. Como foi a sua visão? O dia começou como qualquer outro dia. Até que... É aqui. Fico sentindo finalmente, depois de tanto tempo, a gente vai conseguir achar essa urna, João. É aqui, amor. É aqui? Imagina o tanto de gente que a gente vai conseguir ajudar, João. Sim. Aqui é. Aqui. Aqui. Calma. Para, João. Você não sabe o que você está fazendo. Como assim? Agora é hora. Por que você tá fazendo isso, João? Você é muito inocente, menino. O poder da urna é tudo meu. Pare, João! Você é uma pessoa boa! Agora é a sua vez. Puxa, Gabai! Então, essa foi a história pelo meu ponto de vista. O Javaqueiro não tava esperando você ganhar os poderes também. Você vice-presidente dele. Nem eu esperava isso. Eu só achei que esse era o certo a se fazer, sabe? E eu te agradeço por ter me salvado. Não precisa agradecer. Era o certo, né? Agora que você tem poderes, você sabe que não vai poder voltar à sociedade comum, né? Eu imagino. E você sabe o que você vai fazer? Na verdade, eu tenho uma ideia do que fazer.